primeira parte que eu quero mencionar para vocês realmente é todas as configurações que nós temos em relação ao SNGPC no Lynx Big, tá? Ao passar dos anos, tiveram algumas melhorias pontuais na ferramenta e a principal dela foi a possibilidade de mais pessoas manusearem o arquivo, enquanto que no passado somente o usuário cadastrado como farmacêutico responsável, o RT, poderia estar manuseando o arquivo e enviando o arquivo. Agora, não, qualquer usuário que tenha acesso à administração de produtos controlados poderá entrar nessa ferramenta, tá? Ou seja, em cadastros, usuários, grupo de usuário, basicamente a gente vai no módulo operacional e administração de produtos controlados, a gente liberando, qualquer um poderá ter esse acesso a essa ferramenta, que é onde realmente a gente vai validar as receitas, validar todas as entradas, se precisar ajustar algum endereço, algum dado, e fazer sim o envio, que vai ficar também para a segunda parte. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho das configurações filiais. O que nós temos de configurações que são importantes, tá? A gente está olhando antes da gente iniciar esse processo todo de balanço que a gente vai estar falando. Dentro de configurações filiais e na aba, que é a última aba da configuração, a vigilância sanitária, a gente tem alguns parâmetros super legais aqui que a gente pode estar habilitando. Então, o primeiro e crucial é estar no layout 2.0, esse aqui provavelmente todos estarão, tá? Aqui é onde a gente vai definir o responsável técnico da sua drogaria, lembrando que o responsável técnico é quem vai, de forma efetiva, gerar o arquivo e enviar. As outras pessoas podem acessar a ferramenta para fazer alguma manutenção, algum ajuste, validações, mas a geração do arquivo e o envio vai estar atrelado ao cara que a gente setar aqui, tá? Então, muita atenção nisso na hora de fazer a parametrização, principalmente lojas que são drogarias que abriram depois de 2021, né? Depois de novembro de 2021 e nunca trabalharam com essa ferramenta, tá bom? Então, extremamente importante. CRF do farmacêutico, dados referentes à licença de funcionamento, autorização de funcionamento, tudo isso já deve estar parametrizado aí com vocês. Mas caso não esteja, a gente parametriza, principalmente porque essas informações aqui, pessoal, são informações que vão para os arquivos, para os livros da vigilância, né? Que são aqueles relatórios que a gente geralmente envia para a vigilância local. Nem todo município requisita isso, tá bom? Esse é o caminho que o arquivo será gerado. Existem, na semana que vem, na quinta-feira, quando formos falar da segunda parte, a gente pode fazer o envio de forma manual, ou seja, a gente pega o arquivo que será salvo na pasta que eu definir aqui. Por padrão, a pasta geralmente é essa aqui, ó. Dentro da pasta do sistema Big, a gente tem uma pastinha de arquivos SNGPC, o sistema cria esse padrão, tá? Mas, caso você queira alterar, você tem essa possibilidade. Se precisa de alguma justificativa no relatório, isso aqui é vigilância, é o relatório local, não é a parte do SNGPC que a gente está falando. Aqui essa função, pessoal, serve para o sistema avisar, principalmente para quem é multiloja, tá? E trabalha com a conferência de notas. Ou seja, eu dou entrada na loja e o escritório faz a validação, faz a conferência. Então, isso aqui é um alerta para a gente não estar gerando SNGPC, porque o escritório ainda não aprovou, não finalizou o processo de entrada. Então, aqui, pessoal, dando sequência, isso aqui é uma opção principalmente focada para quem tiver trabalhando em multilojas e tiver com a parte de conferência de nota habilitada. Quem não tiver, não precisa se preocupar com isso. E aí a gente vê uma opção muito legal, que é essa aqui, ó, habilitar conferência de registro no SNGPC. Pessoal, eu indico vocês habilitarem essa ferramenta. E por quê? Porque isso aqui, para o farmacêutico, é crucial, que é uma forma do farmacêutico dar um cheque de que validou aquela venda, que validou aquela receita. Então, na tela de manutenção, de gestão do SNGPC que a gente vai passar na quinta, a gente vai ver muito essa opção aqui, tá? Então, a gente vai olhar bastante essa opção, porque, putz, validei, tá tudo certo com essa receita, bateu o médico, bateu o número da receita, tá tudo certinho, a pessoa, porque geralmente a venda acaba sendo efetivada pelo balconista, né? O balconista não errou em nada.
Dou um check aqui. Então, é legal a gente marcar isso aqui, tá? Depois, nós vamos ter aqui os caminhos do sistema em si, né? Onde a gente vai definir o e-mail de acesso, a sua senha, o ambiente, tá? Produção. E aqui vem um detalhe extremamente importante, tá? Eu vou até colocar no chat, porque o web service mudou um pouquinho. Então, talvez o que tiver no Big de vocês não esteja correto. Por quê? Adicionou essa letra S aqui para poder fazer o login, todo o envio por dentro do sistema. Basicamente, pessoal, esse momento aqui é para a gente parametrizar o envio dos arquivos por dentro do sistema, tá? Então, essa parte aqui serve basicamente para isso. Então, vamos nos atentar muito a esse S aqui, que por padrão ele não estava habilitado, tá? Depois nós temos aqui umas configurações de impressão de dados de receita no ato da venda. Não sei se vocês usam, mas é uma ferramenta muito legal e simples de implementar, que você já imprime os dados da receita para estar imprimindo ou na própria receita ou num cupomzinho que você coloque, ou uma impressora Zebra. Depende, tem várias formas de se trabalhar esses dados na receita da venda aqui, tá? E por fim, nós temos três opções extremamente importantes. A primeira, para eu informar os dados do SNGPC na venda, eu creio que vocês todos estão com essa opção habilitada, ou seja, toda vez que você for efetivar a venda de um antimicrobiano ou um psicotrópico, vai aparecer, vai explodir os dados da receita ali para você estar informando. É por causa desse parâmetro aqui que ele está ativado. Validar data da receita é importante também, porque na hora que eu digito a data da receita, o sistema vai fazer a validação para ver se não está vencida, né? Tem um prazo, se eu não me engano, de 3 a 6 meses, depois a gente valida aqui, e principalmente se eu não jogar uma data para frente. Então o sistema ele faz toda essa validação. E por fim, esse aqui é muito legal. Esse cara, ele dá uma ajuda muito grande na manutenção dos lotes corretos. O que, que eu quero dizer com isso, tá? O Big, ele tem uma série de parâmetros que eu vou ainda mostrar, que você consegue liberar a digitação de um lote manual ali no ato da venda, que você consegue inserir um lote ali no ato da venda. Só que quando eu faço isso, porventura, às vezes eu já tenho um lote cadastrado. E aí eu tenho 2 unidades do lote cadastrado, eu tenho 2 unidades no estoque, e aí eu faço a inserção manual do lote. E o sistema, até então, ele não confrontava esse lote, esse estoque dos lotes em relação ao estoque do próprio produto. Essa opção serve para validar essa integridade, ou seja, o sistema ele não vai deixar mais você inserir lotes sem zerar o estoque de outro lote, caso você esteja fazendo uma correção. Uma opção extremamente importante aqui, tá? Então, basicamente, pessoal, os nossos parâmetros seriam esses que eu gostaria de sugerir na parte da vigilância. Habilitar essas três funções, definir aqui os acessos, quem quer o RT, habilitar aqui a parte de conferência, né, que nem eu habilitei, e salvar, tá? E aí a gente salva e já fica devidamente parametrizado quem estiver fazendo aí junto comigo. E por fim, depois nós temos o controle de validade. E aqui é extremamente importante a gente passar por eles. Por quê? Porque aqui nós temos o quê? As informações dos produtos que controlam, ou seja, os produtos controlados. O que seriam esses produtos controlados? O psicotrópico e o antibiótico. Tá? Então, aqui nós temos o antibiótico e o psicotrópico. É aqui que fica a configuração deles. E o que é legal, pessoal? A parte de cima aqui é para produtos que habitualmente vocês não fazem controle de lote. Tá? Eu quero habilitar o controle de lote e vencimento no Dorflex, no Anador, numa Losartana. É essa função aqui de cima. E a função aqui de baixo são os produtos perto do vencimento que a gente lança para dar comissão e desconto diferenciado, ou seja, uma outra função que o Links Big tem aí. O que a gente vai estar falando realmente é esse cara aqui, que é o quê? Os produtos controlados. E o que, que nós temos aqui de função que é extremamente importante? Permite vender lotes mais recentes? Pessoal, essa é uma forma de impedir que o balconista entregue um lote que vai vencer mais adiante
em vez de um lote que está para vencer mais próximo. Então, você vai evitar uma perda, você mitiga um pouco a perda por vencimento, aí, por ter feito a entrega errada, para não ter, também não ter organizado a própria prateleira, né? Eu tenho 3 caixinhas, eu deixo sempre o lote que vai vencer mais perto na frente, e assim eu vou fazer na fila. Mas às vezes pode acontecer algum erro, a pessoa, o cliente fala, eu quero um vencimento mais longo, o cliente às vezes dá uma encrespada, e você tem que entregar um lote mais longo, beleza. Mas aí você pode colocar via uma senha de supervisor para você estar acompanhando isso. E aqui vem a opção que acaba arrebentando com a integridade do estoque, né? Se não tiver marcada essa função, que é permitir inserir lote manualmente e vender lote sem estoque. Novamente, isso a gente coloca sem supervisor, ou quando vocês fizerem um balanço, sendo bem sincero, é importante vocês colocarem não até. Ou seja, não deixa de forma alguma fazer isso. Porque a partir do momento que a gente libera essas ações, caso seja uma pessoa que nem está lendo o que está colocando sem supervisor, ela vai colocar qualquer lote lá. E o que, que acontece, pessoal? Se eu dou entrada no lote da bupropiona, bupropiona de 50, eu dou com 30, eu dou entrada no lote ABC. Só que, porventura, na caixinha está o lote Y e Z. Aí o balconista vai ler o lote, opa, é o YZ, não é o ABC. Ele vai lá e insere manualmente. Isso vai ocasionar o quê? Vai ocasionar um erro no seu SNGPC. Por quê? Na hora que você der a entrada, você vai alimentar o SNGPC, o ABC. E chegou o XYZ. Cara, isso vai dar diferença? Então é extremamente importante ter uma atenção gigantesca no ato da entrada para os produtos psico e antimicrobiano para não correr o risco de acontecer isso. E esse cara aqui é um cara que acaba efetivando ainda mais essa situação, porque você vai lá, coloca o lote ali na mão na hora, que nada mais é realmente do que o lote que está na caixinha, e aí acontece do quê? Da pessoa gerar a venda diferente e ocasionar todos aqueles erros de SNGPC aí, tá bom? Então, pessoal, muita atenção nisso, tá? Fabricar bipagem do barras do lote, isso aqui é uma função super legal, mas ela acaba tendo uma função, principalmente para quem tem um controle de lote via etiqueta. O Big tem essa ferramenta, tá? Você consegue vincular o código do lote numa etiqueta, obrigando assim a dispensação, você bipar essa etiqueta. Ou seja, você sempre vai estar dispensando o produto correto aí para o seu cliente. Não vai correr risco, mas tem todo um esforço de ter que gerar etiqueta, colar na caixinha. Isso tem que ser feito com muita atenção, senão, de fato, acaba não sendo vantajoso essa ferramenta. Beleza? Bom, mostramos aqui as opções, agora vamos começar a falar do balanço, né? Então, pessoal, para fazer o balanço de psicotrópico, qual que é o melhor método para você fazer o balanço de psicotrópico? A gente não vai estar utilizando a contagem por código de barra, tá? A gente não usa essa ferramenta porque quando eu bipo o produto por aqui, para quem já faz balanços periódicos aí da sua operação, você sabe que não pede lote. Então não faz sentido eu bipar produto para ver o lote depois. Então nossa forma de fazer balanço é um pouquinho diferente. Eu, nas épocas que fazia implantação e consultoria, eu sempre passava esse método, que era o melhor método para você validar duas situações, tá? Então vamos ignorar essa tela e vamos para a tela realmente de inventário, que é onde a gente realmente vai fazer o balanço, tá? O que, que a gente vai fazer aqui, pessoal? O primeiro ponto é a gente startar a contagem desses produtos psicotrópicos. Mas vocês devem estar se perguntando, pô, Rodrigo, mas você falou que você não vai fazer por aquela tela de contagem, né? A contagem de barras. Realmente, eu não vou fazer por aquela tela, mas eu inicio a contagem para eu conseguir saber no final quais produtos ficaram no meu estoque. Porque quando eu vou fazendo o balanço, pessoal, eu só estou olhando o físico da prateleira, mas eu tenho que olhar o estoque que ficou no sistema. Então, esse estoque que ficou no sistema é extremamente importante a gente zerar, fazer um lançamento de perda, enfim. Como vai estar iniciando todo mundo o inventário, creio que a vigilância não vai pegar no pé com isso. Mas realmente, se for falar, não era para dar diferença. Mas a gente sabe o que acontece, né? Então, a questão de estoque, principalmente no psicotrópico, não poderia dar divergência. Então, eu inicio essa contagem para pegar esses produtos que estão acusando no meu sistema e que eu não tenho mais na prateleira.
até para saber como que eu vou estar trabalhando esses produtos. Então, eu vou fazer um filtro. O que eu marco para iniciar esse filtro? Controle especial. E aí, o que eu dou de sugestão? Primeiro, eu vou marcar somente controlado, tá? E por que controlado? Porque nós temos essas três opções. Controlado é o psicotrópico. Antimicrobiano, o próprio nome diz, é o antimicrobiano. E controla lote barra validade são produtos que eventualmente você quis fazer o controle de vencimento, tá? Então, aqui a gente já faz um filtro muito direto no controlado, porque primeiro eu quero contar, eu sempre comecei contando o armário do psicotrópico, que é o mais importante, é o mais crucial.